Perfeito. Iniciando. Perfeito. Eu vou começar a compartilhar minha tela, licença. Gente. Perfeito. Todos conseguem ver minha tela e me ouvir bem? Perfeito. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo sobre o loop do design handoff. O título dessa conversa, ele é bem intencional, né? Hoje eu quero falar muito sobre essa palavra, intencionalidade, porque é o que muda tudo, né? Quando a gente fala de bons produtos, até assim, para quem é acostumado com a literatura da Disney, eles têm muito uma pegada de que details matter. E os detalhes, eles fazem toda a diferença, né? Quando a gente pensa num design de embalagens, por exemplo, do ponto de vista do design, eu vou me aventurar a falar umas coisinhas de design, sintam-se livres para me corrigir, porque eu sou um mero engenheiro que ama esse campo de estudo de vocês. Então, assim, quando a gente pensa num ciclo, num produto, sei lá, a gente vai desenvolver um shampoo agora, né? A gente vai criar uma linha de shampoos e produtos de cabelo. A gente vai ter o time de produto e design ali pensando nos mínimos detalhes, sobre a pegada que eu vou dar na embalagem, se ela escorrega, se ela não escorrega. Se, por exemplo, quando a gente fez a inversão, né, criou a embalagem de condicionador, que é um produto mais denso, para que o produto sempre esteja caindo. O mesmo aconteceu no design da embalagem de ketchup, de mostarda e maionese. Então, a gente olha, pensando até na perspectiva, a gente está aqui falando, né, da casa do Don Norman, e a gente pensa ali no design of everyday things, a perspectiva é que o design ele é muito mais do que simplesmente um fator estético. Então, o design, como eu vejo, eu sou muito orientado, centrado a design, ele é uma ferramenta que vai realmente criar problemas ou soluções na vida da gente. E para que ele crie soluções, mais soluções do que problemas, porque a gente sempre vai deixar problema para trás, não tem jeito, envolve a gente ser intencional sobre o que a gente está fazendo, né? Então, a proposta do nosso papo de hoje é falar de um loop, porque para que a gente consiga desfazer essa ideia do design handoff como um momento, né? Aquele momento ali que todo mundo reúne, cada um entrega a sua parte e vida que segue, e repensar também o papel da engenharia no fluxo do design handoff, que até quando a gente procura material e literatura, a gente vê tudo sempre muito voltado para o design, mas o design handoff, será que a autoria dele é só do design? Ou a engenharia tem um papel direto, né? As pessoas gostam de usar o termo cocriação hoje em dia, ou será que o design handoff é um fluxo cocriado entre design, o X e engenharia, né? Então, me apresentando rapidamente, meu nome é André, eu sou engenheiro front-end na Amazon, hoje eu estou alocado na Europe, é uma org que ainda não está no Brasil, assim, ainda é um pouco complicado trazer o nosso produto para o Brasil com competitividade, mas a gente vem estudando parcerias para isso. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, entusiasta de tecnologia, vivo e respiro engenharia de software com muita paixão. Eu fiz psicologia na Universidade de Brasília, me formei em engenharia de software pela Universidade Estácio de Sá, fiz algumas pós, algumas que não estão listadas aqui, e hoje estou dentro de um programa de mestrado com uma universidade islandesa, estudando um pouco sobre como fazer engenharia de plataforma aplicada a desenvolvimento front-end, porque a literatura ela é muito carregada em desenvolvimento back-end ainda. Bacana. Então, quando a gente pensa em design handoff, né? Beleza, meu detect não está aparecendo na frente da tela. Perfeito. Então, quando a gente pensa em design handoff, né, a gente tem, cara, jogar esse tema no YouTube foi muito interessante, eu fazendo uma pré-pesquisa para esse papo que a gente está tendo hoje. É muito interessante, assim, a documentação, muita gente tenta entregar uma bala de prata para resolver design handoff. De antemão, eu já quero deixar bem claro que, da minha perspectiva pessoal, isso não existe. Processo de design handoff, ele é montado em torno de um produto, e cada produto tem uma linguagem, características específicas. Do ponto de vista de engenharia, a gente tem a Conway's Law. E a Conway's Law, ela vai dizer que a forma como a gente se comunica dentro de uma empresa vai refletir a arquitetura de um sistema. Então, é muito comum. Eu trabalhei na Open Sesame, um exemplo, que ela é como se fosse uma Udemy do B2B. Ela é a maior Udemy do B2B, entregando uma plataforma de treinamento para grandes empresas, como Mary Kay, Universidade de Harvard, Ferrari, etc. Então, lá na Open Sesame era muito interessante porque a gente tinha o time do catálogo,
a gente tinha um core team lidando com plataforma, identidade, que era o time no qual eu estava inserido. A gente tinha um time de curadoria, e quando você olha esses times, por exemplo, o time do catálogo, é porque o catálogo ele é uma peça central daquele produto. Então, eu tenho toda uma comunicação, uma organização, uma engenharia e um time de design estruturado em torno dessas linhas de comunicação que a gente vai criando dentro da empresa. Então, a realidade do design handoff, eu tenho colegas que têm experiências muito positivas, tanto do ponto de vista de design como engenharia, e outros que falam assim, nossa, para mim não existe nada pior do que design handoff na vida, porque não funciona para mim, a gente nem fazia, nem perdia tempo com essa reunião. Entrega o protótipo para o dev, deixa o dev levantar as dúvidas dele e a gente resolve sob demanda para economizar o tempo de todo mundo. E aí a gente começa a ter, às vezes, um back and forth no processo de entre o design especificou uma coisa, engenharia entendeu outra, às vezes não é assim, eu sempre parto do pressuposto que um time está trabalhando com a melhor das intenções para construir o melhor possível, né? É até aquele cuidado, não sei se tem devs na sala, mas que eu acho sempre positivo, às vezes a gente chega numa empresa e a gente olha assim aqueles sistemas de engenharia, aquela organização dos protótipos, tudo muito caótico, e a gente tem que entender que está todo mundo que construiu, né, até a gente chegar, tudo que foi construído até ali foi feito com um contexto de tempo que a gente não tem conhecimento e que provavelmente as pessoas estavam sim tomando as melhores decisões com que elas tinham, de suporte da liderança, de tempo, de prazo, de demanda. Aquele produto que era para durar 2 dias, porque ele tinha um requisito, e produto chegou no meio da madrugada e falou, poxa, o cliente tal, que é muito importante, agora que é isso, e a gente arrumou uma feature do meio, da noite para o dia, muito maior do que a gente tinha se comprometido para entregar um ciclo de entrega. Então, esses problemas que eles vão sendo gerados no produto, como atrasos, inconsistências, eles, às vezes, são simplesmente a falta de algumas bases que estruturam a concepção do produto desde a sua origem. Né? E aí a perspectiva que a gente vai tentar olhar aqui hoje para o design handoff tem como abordar esse tema de diversas frentes, só por uma perspectiva de design, só por uma perspectiva de engenharia, por uma perspectiva de produto, que é bem interessante também, mas eu gosto de pensar no momento que a gente está vivendo sobre a perspectiva de plataforma, porque quando eu penso na engenharia de plataforma, né, a gente sabe que às vezes um SaaS muito simples ele vai ter uma série de sistemas satélites que são importantes para manter aquilo. Então, a gente pode ter painéis administrativos, aplicações, painéis de administração internos e externos, que são dados para os clientes, e vários outros sistemas menores que acabam surgindo, tanto para o usuário interno como para o usuário interno, e todo aquele construto de engenharia que foi construído, e aí quando eu falo engenharia, aqui é a consolidação, né, de vários times multidisciplinares, como programadores, product managers, designers de UX, e etc., formando um produto final. Né? Então, vou voltar no caso do shampoo. Nós estamos trabalhando para lançar uma nova linha de shampoo. Então, a gente vai ter químicos, talvez até farmacêuticos envolvidos no processo, designers, analistas de marketing, talvez programadores ali para fazer um aplicativo que foi entregue junto com a solução, o site e tudo mais. Então, esse time inteiro, ele, do ponto de vista, quando a gente pensa muito assim da engenharia, a gente olha para as coisas muito como uma plataforma. Porque, independentemente da sua disciplina, se você é um engenheiro de software, um engenheiro civil, um eletricista, a engenharia em si, como ciência, parte do nosso trabalho é criar métodos para construir coisas. E por que eu digo criar métodos? Porque quando a gente tem um processo para construir produtos, por exemplo, nós temos observabilidade sobre o que a gente está fazendo, isso permite auditoria sobre os nossos processos e permite mecanismos de melhoria, identificar gargalos, posicionar melhor atores dentro do processo e contribuir para um ciclo de feedback sempre evolutivo, né? Que é basicamente essa lógica de, se eu tenho padrões repetitivos, eu consigo escalar esses processos. Às vezes, até na linha de empreendedorismo, para os empreendedores da sala, os startupeiros, essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta em contexto de startup, uma invisibilidade sobre o processo e sobre como a empresa em si funciona como um organismo vivo, né? Então, trazendo essa perspectiva, alguns dos pontos mais comuns de fricção do design handoff, e aí aqui a gente já começa a olhar para uma
perspectiva bem mais prática, primeiro ponto, assim, que eu gosto muito de destacar, a coisa mais comum na minha carreira, eu estou há 15 anos no mercado, focado muito em front-end, é eu receber o protótipo do designer que só chega com Happy Path. Então, o que é o Happy Path? A feature, sei lá, eu tenho que gerar um relatório. Aí o designer, ele me entrega um protótipo que gera um relatório. Só que no meio disso tudo, eu posso ter erro, a aplicação vai ter que carregar, porque quando eu estou abrindo a aplicação, eu estou fazendo chamadas assíncronas, esse tempo de resolução precisa de um feedback para o usuário. Muitas vezes, muitas aplicações complexas, isso principalmente para quem for da área de SaaS nesse momento, tiver uma inclinação, uma especialização em SaaS, a gente acaba tendo produtos SaaS que são muito complexos, muito complexos. Então, por exemplo, eu trabalhei na Reut, a gente tinha um dashboard real-time que pegava todas as entradas contábeis de empresas como o McDonald's, processava dentro de uma inteligência artificial e fazia toda uma esteira, que a gente chamava de esteira mágica, de processos contábeis. Basicamente, a inteligência artificial substituindo um contador para conseguir trazer inputs estratégicos de onde economizar com imposto. Então, eu comprava o meu McDonald's aqui em Brasília, eventualmente essa nota ela ia passar pelo sistema. A gente tinha uma aplicação muito intensiva do ponto de vista de dados, em real time, com limitações arquiteturais super complexas, porque o browser em si, né, nós como, vamos dizer assim, quando a gente se enxerga nesse espaço de construtores de produtos web, nossa maior ferramenta de trabalho é o browser, é o Chrome, é o Firefox, é o Edge, e é muito comum, inclusive, a gente tá dentro desse mercado e não entender sobre como um browser funciona, quais limitações ele coloca, que superpoderes que ele traz, quais APIs que são nativas, que a gente pode tirar vantagem tanto do lado de design como do lado de engenharia. E esse contexto específico do browser, ele é muito restritivo, porque enquanto para processamento back-end eu posso especificar e levantar um servidor, um hardware com as características que eu preciso para que aquilo rode bem, no front já não é assim. Eu posso chegar num usuário que ele está rodando um notebook que é um processador i3 com 8 GB de memória RAM, e isso altera toda a concepção e a complexidade do que eu posso implementar ali dentro daquela tela. Então, essa questão do Happy Path, ela é um mal, que eu brinco do desenvolvimento front-end, porque ela resulta. O designer ele só pensa no Happy Path, o engenheiro front-end só implementa o Happy Path, e muitas vezes, até na parte de teste unitário, a gente só tem teste unitário para o Happy Path. Mas o usuário, infelizmente, ele sempre sai do caminho feliz. E a gente precisa ter intencionalidade sobre isso, porque conforme a gente é intencional, a gente consegue construir produtos em que, por exemplo, estado de erro, eu tenho padrões, eu tenho componentes padronizados para reportar estados de erro na tela. Isso dá velocidade para design, para engenharia. O loading, como a gente vai fazer skeleton disso? Skeleton eu brinco que é uma arte, né? Tem um artigo no Medium, depois eu vou mandar para as meninas, para os nossos local leaders aqui de Brasília, para o Vini também, um artigo que chama Psicologia do Aguardar, The Psychology of Awaiting. É extremamente interessante, porque às vezes a gente tem, sabe aquela famosa aplicação que ela abre com um spin loading, bem pequenininho no meio da tela, escrito loading. Aquilo ali tem um impacto terrível de performance para o front-end, porque uma das métricas que os navegadores olham para analisar a performance de uma aplicação é o que eles chamam de Cumulative Shift Layout, uma métricazinha que a gente reduz e chama de CLS. Então, conforme eu carrego uma aplicação, e a aplicação fica assim, aí de repente surge um side-nav, aí ela carrega mais um pouquinho, brota um header no meio, aí de repente dá um pop assim de todo aquele conteúdo, e o conteúdo ainda está carregando ali no meio. Então, esse tipo de carregamento, que se a gente pensar, querendo ou não, é uma decisão de design, a forma como o meu produto vai ser apresentado durante o carregamento, ele tem um impacto direto em performance, e se eu estou num SaaS, às vezes eu consigo aceitar, é aceitável pela complexidade do meu produto, que o meu CLS seja não muito bom, que ele seja médio, que ele seja pobre. Mas quando a gente começa a falar, por exemplo, de sites promocionais, sites de marketing, vamos pensar, por exemplo, a Decolar, que a gente tem ali uma grande plataforma, não é
Não é um sitezinho simples de construir, você precisa de profissionais muito qualificados para pensar aquilo. Inclusive, Shalom, é só um parênteses, o meu manager hoje na Amazon, ele era da Decolar, vocês devem se conhecer. Então, é muito... Era da Decolar. Bacana. Bem legal. Então, assim, é muito complexo fazer um site promocional daquele. E aí, ali onde a gente tem venda, onde cada microsegundo vai importar, não ter intencionalidade no carregamento daquela aplicação vai prejudicar a CLS, vai prejudicar a LCP, vai prejudicar outras métricas de performance, que no fim vão dar uma consequência no SEO da empresa. Então, a gente está falando de falta de intencionalidade, podendo gerar perda de venda para a missão crítica do negócio, né? Então, essas especificações incompletas, elas são problemáticas. Eu gosto de olhar para isso aqui assim, nós, na nossa carreira, nós vamos trabalhar com profissionais de todas as senioridades, né? E às vezes a gente fica super sênior na vida. Senioridade para mim é uma coisa muito de contexto, empresa. Eu posso ser sênior numa empresa e não ser em outra. Mas nós temos os nossos, o que eu gosto de brincar, né? Os nossos juniores, que eles são tudo que a gente tem que proteger como uma joia na vida. Porque nós temos um impacto muito grande sobre a carreira dessas pessoas. E aí, por exemplo, se eu vejo uma especificação incompleta, eu tenho estado de erro, tá faltando load, eu não sei o que acontece, microinterações não foram pensadas de forma intencional. O designer não fez, mas o engenheiro front-end, digamos, é um designer menos experiente. E aí o engenheiro também não falou nada. Então, eu não tenho uma falha de design, eu tenho uma falha também aqui do lado de engenharia, porque a engenharia precisa dessa informação até para fazer a especificação técnica. E se isso não foi definido em lugar nenhum, a gente tem um gargalo de time, e não um gargalo de disciplina, de pasta específica. Aí, um outro problema muito, muito, muito comum no design handoff é a falta de contexto. Então, tem um livro da Netflix, para quem não leu ainda, eu super recomendo, que é A Regra Não Ter Regras, The Rule is Not to Have Rules, se eu não me engano, o nome em inglês é outro, mas ele vai mostrar muito sobre como a Netflix constrói o modelo de cultura organizacional deles. E lá eles defendem muito, eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que eu vi o Ítalo Domingos entrando em algum momento. Se for o Ítalo que já trabalhou comigo, essa conversa é antiga, para o mestre Ítalo, do Liderança com Contexto, e ela é muito importante, porque, inclusive, quando a gente pensa ali no Golden Circle, do Simon Sinek, ele vai trazer uma premissa muito forte, que é dizendo que todos os grandes líderes da humanidade, eles começam com o porquê. O porquê é a pergunta muito importante. E eu já vi discussão de design e engenharia, do tipo assim, designer querendo aquela aplicação super complexa, que a gente ia ter que colocar biblioteca só para aquilo, e o dev falando assim, meu Deus do céu, eu não quero fazer isso, isso é muito complexo, eu tenho muita coisa para fazer. Só que quando a gente entende que aquilo tem função, não há o que discutir. Porque se aquilo tem uma função dentro do produto, quem somos nós, da nossa competência, né, como programadores, para discutir com os especialistas, design do produto, de que aquela função não precisa. A gente vai questionar se a gente não concorda, né, porque a customer obsession, a obsessão pelo consumidor, ela tem que sempre falar mais alto, mas quando as coisas têm função, nós conseguimos embasá-las com técnica, e não do ficou bonito, ficou elegante, e tudo e dessa forma. Então, a intencionalidade, o porquê eu estou fazendo aquilo, qual é a função dessa animação super complexa, que ficou elegante para o design, mas gerou problema de performance no front, por exemplo. Então, aí a gente consegue balancear um pouco melhor esses trade-offs. A gente vai... Esse outro ponto aqui, que é a caça ao tesouro de assets, ele é muito doloroso. Isso aqui é muito problemático. Então, ícone em PNG, uma coisa que é muito, muito, muito comum, até com os designers mais experientes, você vê um ícone está com 16x16, o outro está com 24x24, o outro, e tudo no mesmo contexto. Não é porque foi uma decisão intencional que aqui é 16 e aqui é 24. Aí a gente, como dev, vai inspecionar o asset para exportar, e aí o ícone nem quadrado não é. O ícone está, tipo assim, com 23 pixels de lateral e 11 de altura. Então, isso para a gente no front-end dá um problema enorme, enorme. Se o dev não entende o problema disso right away, assim, ele não detecta que isso vai gerar problemas de consistência severos no produto ao longo do tempo, ele vai implementar alguns
vai, inclusive, arrumar aquilo ali, né? Vai padronizar ali, simplesmente, às vezes, jogar ali dentro de um frame, deixar 24 por 24 para ter alguma consistência. Mas isso são todos os assets que eles são gerados ali dentro do protótipo, a gente precisa pensá-los a partir de um ponto de vista sempre arquitetural, né? Eu tenho, como designer também, que eu brinco que vocês são os primeiros arquitetos do front-end e ninguém fala disso. Tudo nasce na mão de vocês, a nossa arquitetura começa nas decisões que vocês tomam. Então, ícone em PNG, imagem pesada, essa questão de imagem pesada já melhorou muito, mas, por exemplo, quando a gente estava ali em 2010, né, eu estava no começo da minha carreira, eu lembro que uma das dificuldades que a gente tinha como dev era explicar para os designers que o browser não é papel. Então, assim, para quem vem do designer gráfico, eu imagino a quebra de paradigma quando vocês vão para UI UX, porque muda tudo. O Photoshop, ele me dá, assim, recursos super avançados, vocês fazem modificações, aí vai no Illustrator, que eu acho muito bonito, assim, é um tanto de ferramenta, tudo pesada, porque é muito poderosa, mas o browser, ele não é papel. E ao longo do tempo, a gente foi tendo discussões muito saudáveis dentro da comunidade. Por exemplo, quando a gente entrou numa pegada muito grande de neomorfismo, agora está todo esse debate em torno de glassmorfismo, se é acessível, se não é, se é bom, se não é. Então, todas essas discussões, esses paradigmas, eles vão tentando fundamentar, na minha visão, uma ciência do design que ela é muito orientada para UI, né? Então, por exemplo, a gente pega o Material Design, que foi concebido pelo Google, eles têm uma preocupação que, inclusive, o padrão de iluminação da aplicação, ele deu uma sombra que ela é realista, porque também é super comum. Você vai aplicando box shadow nas coisas, e aí eu estou olhando para a minha aplicação, e assim, eu tenho uma luz que vem de cima, eu tenho uma luz que vem da lateral, eu tenho uma luz que vem da diagonal, e isso quebra. Tem uma heurística de Nielsen que vai exatamente, eu esqueci o nome da heurística exata, mas que ela vai dizer que a gente ter uma correlação entre o que eu vejo no sistema e a realidade. Então, quando a luz vem de todos os lugares, isso inconscientemente vai gerar um efeito esquisito no cérebro dessa pessoa, porque sombra é uma coisa que buga a nossa cabeça, né? Por exemplo, se você for pegar uma aplicação 3D, façam esse teste, assim, pega um modelo 3D no Blender, que tem uma pessoa, um sol, só que aí muda tudo, joga a sombra da árvore para uma direção, da pessoa para outra. O nosso cérebro, ele entra num estado quase de colapso, tentando interpretar aquilo, porque é não natural. Então, nas heurísticas de Nielsen, para mim, uma das grandes defesas é a gente depender de reconhecimento ao invés de memorização. Então, o reconhecimento, ele requer que eu consiga empatizar com uma aplicação muito de cara. E aí, essa caça ao tesouro de assets, nome de arquivo confuso, tudo isso vai contribuir no longo prazo, porque eu adoro quando vocês publicam isso, aqueles protótipos de Figma cheio daquelas linhazinhas ligadas assim nos nodes, as coisas crescem muito rápido, né? Vocês começam com um aplicativo e de repente é um arquivo que vocês já estão pensando até em quebrar, porque não sei quem ainda trabalha com a ferramenta da Adobe, mas era um problema que a gente tinha, né? O arquivo crescia tanto que não dava para abrir mais o arquivo. Então, pensar nos assets que compõem a interface com uma visão arquitetural vai trazer benefícios para todo mundo, para a longevidade do design e para a longevidade do front. Aqui tem algumas estratégias que algumas pessoas gostam de usar. Então, tem designers que eles falam sobre trabalhar com camadas que têm endereço. Um exemplo, você tem uma aplicação que ela tem várias páginas, você vai agrupar as páginas com seus respectivos nomes e botar um código. Por exemplo, então eu tenho 100 catálogo, 100 checkout, ou 200 checkout. E da mesma forma que você identifica aqui um código, você vai ter uma lógica documentada de chamar, por exemplo, 200 checkout, quando eu abrir aquela layer ali, eu vou ter um header também identificando ela como 200 checkout. A gente vai falar dos 4 Cs do design daqui a pouco, e explora um pouquinho mais isso, só que é tentando trazer uma arquitetura, navegabilidade, porque o Figma, quando a gente prototipa ali dentro, ele também requer UX, para que o design ele funcione da melhor maneira possível, né?
Quando eu falei lá no começo sobre engenharia de plataforma, parte do nosso trabalho na engenharia de plataforma é criar processos e ferramentas para acelerar outros desenvolvedores e designers e todo mundo da empresa. Então, quando a gente pensa na UX do Figma, nós estamos acelerando tanto o dev, como também o onboarding de novos profissionais. Porque quanto mais desorganizadas forem as coisas, sem documentação, mais difícil de rampar uma pessoa no time. E quanto mais lento é rampar uma pessoa no time, isso também vai falar sobre uma métrica de competitividade do negócio como um todo, né? A contratar um profissional, vocês sabem, assim, quem participa já de loop de entrevista, dá um mega trabalho, a gente leva no show de candidato, é muito complicado, dá muito trabalho, e cuidar do onboarding também é um cuidado para que o negócio inteiro seja mais competitivo. E aí, inconsistência de design, a gente enxerga muito no Inspect Mode. Então, vou dar um exemplo para vocês de um caso recente. Acontece em todas as orgs, do tamanho de todas as orgs. Nós usamos o Tailwind para, enfim, toda essa parte de tokenização da nossa aplicação. O Tailwind, para cada tamanho de fonte, ele já tem pré-setado um line height. E line height, que muita gente não liga para ele vai ter um impacto direto na qualidade da diagramação do que a gente vê no front. Então, se a gente for olhar o Medium, minha opinião pessoal, assim, é muito agradável a UX daquela plataforma porque ela se propõe, que é a gente ler artigos, existe todo um cuidado com line height, com toda a estrutura de tipografia para que ela seja extremamente consistente. E a gente requeira só reconhecimento e não memorização dos padrões. Então, são detalhes, e às vezes o line height ninguém olhou, mas que a gente olha, cara, você me botou um H1 nessa página com 32 pixels de line height, na outra você está usando 24. Aí o dev que tiver um olhar menos atento para o design, ele vai implementar como ele viu. E aí a gente começa a ter problema de inconsistência que vai se propagando num produto a um ponto que às vezes a gente precisa deixar de construir uma nova feature para criar um projeto de refatoração ou resolução de débito técnico, que vai dar trabalho para todos os lados. Então, desses pontos comuns de fricção que a gente vai vivendo, né, eu gosto de dizer que a ferramenta em si e o que a gente às vezes olha muito para as dores do design handoff é só a pontinha do iceberg, né? Primeiro ponto que a gente já adiantou um pouquinho, é o handoff como um evento, e o time é a força do hábito, desculpa, pessoal. É muito difícil de entender na minha cabeça um bom design handoff que ele foi só com uma sessão. Muito difícil. E principalmente para quem está em cultura remota, existem determinados pontos rituais que a gente faz no presencial que eu acredito que eles precisam de uma pequena mudança no remoto. Então, eu cheguei aqui numa reunião que o designer me convidou, ele me fez um handoff. Me dá um tempo assíncrono para eu digerir tudo que você me deu e vamos marcar um follow-up disso? Porque eu duvido, a gente não é capaz de captar todos os detalhes numa sessão ali de 45 minutos de design handoff e passar todos os feedbacks que a gente precisa de contraponto para design, né? A gente fala aqui de edge cases, então edge cases, a gente precisa da visão intencional de UX, a gente não vai codificar determinados edge cases que acontecem na aplicação com a qualidade que vocês fazem. Só que edge case, design depende muito da engenharia, porque eles não são engenheiros, né? Enfim, tem todo um debate sobre isso, porque tem uma escola que está ficando muito forte na Europa, que enxergam design como engenharia também. Eu super concordo, dá um papo para um outro momento, mas assim, não são programadores. Por mais que entendam, no geral, não são programadores. Então, às vezes, até a ideia de edge case na perspectiva de UX é diferente da ideia de edge case na perspectiva web, na perspectiva de desenvolvimento front-end. Então, aqui é um trabalho que requer muita interação entre design e engenharia. Os idiomas diferentes, né? Para quem é da área de desenvolvimento, com certeza conhece o conceito de DDD, que é Domain Driven Design, e uma das taxonomias mais caras à teoria do Domain Driven Design é que tenhamos uma linguagem ubíqua para se comunicar,
para que todas as pessoas do time falem uma mesma língua num ponto de encontro, justamente por quê? Por causa da Conway's Law. Porque quando vai ser a comunicação da empresa que vai refletir a arquitetura do sistema. E é muito comum a gente chegar em sistemas, às vezes, ali que já tem 4, 5, 6 anos de ciclo de vida, e a gente perceber que a nossa comunicação acabou prejudicando a arquitetura do sistema, gerou uma restrição para um crescimento, por exemplo, para uma nova feature. Então, idioma diferente é super comum. O designer, né? Cara, a cabeça de um designer funciona muito diferente da nossa. No geral, é muito diferente tudo. Eu acho isso incrível. O designer está olhando para aspectos que às vezes a gente nem liga, ou a gente não quer ligar, porque a gente considera, às vezes, de menor impacto. E essa tensão de forças, né, é uma tensão que eu falo no sentido positivo, ela vai gerar sempre, até do ponto de vista da filosofia, né, quando a gente pega ali o conhecimento dialético, é justamente eu ter tensão entre teses para gerar uma terceira tese que é muito melhor. Então, é preciso que tenhamos estratégias, e vamos falar sobre estratégias práticas para isso, para falar uma mesma língua em algum lugar. A lógica do elegante para o design é um problema de performance no front muitas vezes. Ou às vezes só preguiça do dev também, porque eu conheço minha classe, então a gente tem que ser transparente, né? E o custo da mudança. O custo da mudança, ele é muito problemático, porque eu acho que todos vocês já passaram por isso na vida, que a gente está ali, a gente quer fazer uma mudança que a gente considera muito importante do ponto de vista de UX no produto. Aqui estou partindo do pressuposto que, enquanto design e desenvolvimento front-end, somos todos guardiões da UX. É o que a gente mais se importa no fim do dia. E aí, a falta de intencionalidade, processo, documentação, uma tomada de decisão que vai se especializando em olhar para o que realmente importa no produto, às vezes geram uns blockers para a gente. Então, a gente querendo melhorar o produto em algo que a gente considera super importante e a nossa liderança sênior não autorizando, porque eles querem focar em outras coisas e construir em outras features. Então, se proteger disso também, enquanto dupla criativa, vamos dizer assim, é muito importante. Então, diante desse cenário, dessas dores compartilhadas, como que a gente pode fazer isso de uma forma que traga pelo menos um pouco de solução no meio disso tudo, né? Aí a gente vem com essa proposta do loop do design handoff, pensado como um método. Ele é um método que a gente vai simplesmente pegar e aplicar em todos os produtos e vai funcionar? Não. Ele vai requerer liderança, perspicácia, o conhecimento de domínio que só vocês têm sobre os produtos que vocês trabalham, a política da empresa, porque todo negócio tem isso, né? A gente tem ali, geralmente, às vezes até objetivos conflitantes entre o time de produto e o que a liderança sênior quer. Isso é muito comum, né? A gente vê muita gente frustrada. Então, esse loop, ele começa na fase de Product Discovery, que a gente vai ser exposto a um problema de negócio. Esse problema pode ser, digamos que, lá na startup da Luna, eles vão lançar uma nova feature X agora. Então, a gente começaria o loop do design handoff fazendo o Product Discovery dessa feature. Nesse loop, nós vamos ter um fluxo de comunicação contínua, que a gente vai entrar mais profundo agora, e documentação e reusabilidade. Essas coisas vão fazer um pouco mais de sentido agora, conforme a gente olha com um pouco mais de carinho. Então, na etapa de Product Discovery, geralmente, essa etapa, ela vai ser conduzida pelo Product Manager, pode ser o Product Owner, enfim, a pessoa que estiver ali representando a voz do produto. Nessa etapa, então vamos imaginar o seguinte, o meu PM, a gente vai construir uma feature nova, o meu PM, no geral, ele vai escrever um documento que a gente chama de PRD, Product Requirement Document, documento de requisitos de produto. Tivemos, eu acho que há 1 ou 2 semanas, tivemos uma publicação de um grande líder de produto do Google falando que eles estavam saindo de uma cultura de escrita para uma cultura de prototipação. Então, basicamente, a ideia que ele trazia ali, que eles estavam abandonando o PRD, não iam gastar tempo ali com o PRD, e iam direto, por exemplo, para uma plataforma como o Lovable, claro que não, porque eles têm o Firebase Studio, né, mas eu gosto de falar mais do Lovable, que eu considero muito melhor,
Então, vai direto para o Lovable e fazer experimentações e prototipações ali. Assim, sou um mero engenheiro, para discordar de um líder de produto do Google que está no momento da carreira dele, mas não é uma opinião que eu compartilho muito. Na Amazon, nós somos uma empresa orientada à escrita, né? Quando o Jeff Bezos cria a Amazon, ela é uma empresa de livros. Então, como amazônico, a gente lê muito, escreve muito, está sempre lendo e revisando por pares tudo que os nossos colegas escreveram. E a escrita, eu tenho uma visão muito particular de que a escrita, ela força a gente a organizar conceitos, ideias, de uma forma que traz metodologia, traz engenharia para o processo. Então, o Product Manager vai escrever o PRD dele e ele vai marcar uma reunião para a gente revisar esse PRD junto. Como tenho feito isso hoje? Digamos que é uma reunião de 1 hora, o Product Manager ele vai começar essa reunião, vai todo mundo fechar a câmera e vai ler o documento, ali na hora da reunião. Isso dá muito mais certo do que contar com leitura assíncrona, porque ninguém vai ler e a reunião não vai rodar bem. Então, todo mundo se reúne com o PRD aberto ali no Google Docs e a gente está lendo e revisando. Então, enquanto nós estamos lendo ali naqueles 20, 25 minutos iniciais, a gente já está dropando comentários, removendo ambiguidades, discordando, colocando pensamentos que o produto não pensou, trazendo essa visão multidisciplinar. Então, eu como engenheiro estou olhando para a engenharia, estou preocupado com o X também, vou meter meu dedo lá no design é a mesma coisa no front, o time de back-end vai estar pensando nos data models, se ele já tem data model para representar o que está sendo proposto, se não tem, quais são as estruturas de dados novas, componentes, e a gente vai dropar um monte de documento, um monte de comentário nesse PRD. Segunda fase do Product Discovery, nós vamos, o Product Manager vai endereçar todos os comentários que foram discutidos ali. Então, essa reunião tem que durar, na nossa experiência hoje, ela tem que durar 1 hora, se não deu tempo, a gente vai marcar um follow-up, porque reuniões muito longas não são produtivas, elas não dão certo, o cérebro da gente para de produzir. Então, o nosso objetivo aqui é dar um dive deep no PRD, ou que seja de documento equivalente a isso. Às vezes, pode acontecer de, ao invés dos requisitos de produto nascerem no PRD, ele nascer no tech spec da engenharia. Então, para quem não entende o que é um tech spec, como engenheiros, antes, e isso é uma característica da boa engenharia, a gente não vai escrever código antes de a gente saber o que a gente tem que construir. Quanto mais você vai amadurecendo na sua carreira, mais você protege isso. Eu não vou escrever uma linha de código se eu não sei o que eu tenho que construir. Eu vou querer clareza total sobre o que eu vou fazer para que eu tome as melhores decisões. Como a gente se protege disso? A gente faz um tech spec, que é um Technical Specification, um documento de especificação. É muito bom ter template. Para isso, se você não tem no seu time ainda, vai ter muito template na internet. Começa com um tech spec pequeno, com template simples, e itera conforme vai tendo experiências e feedbacks e lançando novas features e novos projetos. Então, esse tech spec ele vai passar pelo mesmo processo de revisão do PRD. Num fluxo de projeto normal, eu vou ter, o produto vai fazer o PRD dele, vamos fazer o review, fechar o loop, porque às vezes existem requisitos que vão ficar abertos, a gente não sabe se vai fazer. Às vezes o produto pediu um requisito que ele colocou como P0. Né, entendendo uma prioridade P0 como aquela que me impede de lançar a feature. Ou eu faço isso antes do lançamento, ou eu não lanço a feature. E vamos entender os P1s como tem que ser construído, mas dá para lançar sem isso e fazer um follow-up com esse P1 depois. Então, a gente vai realmente amarrar ali prioridade, o que tem que ser construído e fechar o PRD. Estamos em consenso como builder team sobre o que a gente vai construir. Design vai começar a sua pesquisa de UX, né? Cara, vocês precisam muito, eu acho muito legal. Inclusive, pessoalmente, falo para todos os designers, a gente no front tem todo o interesse em ter acesso às documentações de pesquisa de vocês, ajuda muito na especificação técnica e no dive deep do produto. Então, o X vai começar aqui o seu processo de discovery dentro de diversos métodos e estratégias que eu sei que vocês não usam um jeito só, depende do que está sendo feito. E nós vamos, na engenharia, começar o tech spec. E aí, digamos que na nossa feature, na feature ali da Luna, ela tem um mapa, ela teve essa grande visão, né? Porque aí a engenharia já morre só quando escuta mapa, a engenharia já começa a chorar. Ela tem um mapa
que ele é super legal, e aí ela fez vários designs em cima, eu passo em cima de pontos do mapa, ele abre umas coisas que me levam para outras. A gente na engenharia vai receber isso e vai pensar assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vocês estão sabendo que vai ter que pagar uma API para esse mapa, né? Que não é de graça. Ah, mas não tem como fazer uma coisa, não tem como fazer uma coisa mais simples. O X, para a forma como você vai desenhar esse mapa, depende da biblioteca que eu vou escolher. Você não devia ter feito o design ainda, porque a gente não vai criar isso do zero, senão a gente vira uma empresa de construir mapa, porque eu vou ter que botar um time super especializado para construir uma feature. Então, vamos começar nossas negociações. Eu na fase de tech spec, digamos, e Luna trabalhando. E a Luna, por exemplo, pode me dizer bem assim, cara, não importa a biblioteca que você vai usar. O mapa vai precisar ser desse jeito, porque a função aqui, a intencionalidade aqui é essa, essa e essa. Então, jogou a bola de volta para a gente se virar e fazer uma POC e provar para o X que a gente consegue entregar aquilo que está sendo solicitado. Então, nós vamos entender o problema, nós vamos fazer esse brainstorming inicial aqui na revisão, se forem necessários follow-ups, e nós vamos fazer um dive deep, que isso vamos dizer, assíncrono ou offline, ou cada um na sua baia, dependendo do modelo de trabalho, para que a gente ganhe uma exposição muito profunda. Dive deep é um termo que a gente usa muito na Amazon. A Amazon tem uma ideia de princípios de liderança, e um dos princípios de liderança da Amazon é que leaders, eles vão dar ótimos dive deeps. E a gente tem que saber quando dar dive deep é importante e quando não é, né? Porque isso aqui envolve muito tempo e construção de competências. Então, fechamos aqui nossa fase de Product Discovery. Então, basicamente, o produto fez um handoff para design e engenharia. A gente vai entrar num fluxo de comunicação contínua. Nesse fluxo de comunicação contínua, o que eu já vi funcionar muito cada projeto você vai fazer um sync recorrente entre engenharia e design. Precisa ser toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Não dá para saber. Depende do que vai ser construído, da agenda das pessoas. Design geralmente tem umas agendas bem atoladas. A gente na engenharia também, mas design geralmente é pior, porque muitas vezes você tem design atendendo muitos times ao mesmo tempo dentro da org, mas é um sync recorrente que vai ser o saudável para o projeto. Eu sempre procuro começar com uma frequência mínima possível, e se a gente perceber que não está dando para fechar discussões, ou que está ficando lento o processo de tomada de decisão desses syncs, a gente aumenta a recorrência, porque faz um pouco mais de sentido. Nesse sync recorrente, conforme design vai prototipando a experiência, ao invés de design fazer, né, a Luna estava contando um pouquinho mais no começo que ela está sentindo falta de um par para trocar ideia. Então, existe muito essa prática. Os designers, eles têm os design reviews entre eles. Ele vai pegar o que ele fez e mostrar para um outro designer e falar assim, cara, critica aí. Para quem é da área de programação, é o pull request deles. Eles abrem o pull request e aí os designers vão lá e começam a colocar request for changes, comentários, para pensar de uma outra maneira. E isso é muito bom. Isso é, inclusive, sustentado por método científico que vai sempre defender revisão por pares, né? Como uma forma, inclusive, de tampar pontos cegos. Então, a proposta aqui é que, ao invés do design review, da pull request ser aberta só para o time de design, ela também pode ser aberta com a engenharia. A engenharia pode ter inputs interessantes para adicionar nesse momento. E já ganhar tempo, já pede para todo mundo. O Figma tem ferramentas, né, de colaboração fantásticas. Tem comentário, tem notas que os designers podem, às vezes, botam um bloquinho assim do lado de cada protótipo, né, de cada telinha ali que foi projetado, e deixa notas que adicionam contexto sobre o que está sendo buscado ali na implementação, muito apreciado pela engenharia sempre. Então, a gente começa nesse fluxo de design review. Esses design reviews começam imediatamente após o handoff do PRD de produto para o time? Não necessariamente, porque a gente precisa... na minha visão particular, ter um tempo para fazer esse dive deep antes. Não precisa marcar reunião para discutir uma coisa que eu ainda não me aprofundei no contexto, né? Então, esses design reviews servem para design mostrar o que está fazendo e pedir feedback, pensar fluxo, fazer teste de usabilidade junto. E nós temos as demo sessions também, que é, por exemplo, a Luna me pediu aquele mapa super complicado, que eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou construir isso, e eu vou começar a
fazer minhas POCs de lib, então nós temos os nossos processos de engenharia, eu vou levantar o que tem, vou olhar issues, vou analisar saúde, vou analisar um monte de coisa, se a licença da lib que eu quero usar é autorizada pela minha empresa ou não. Vou começar a fazer umas POCs bem sujas e vou começar a mostrar para design o que eu estou tendo de progresso aqui também. Tá, André, mas e se eu não estou num contexto tão complexo assim, não tem mapa, eu basicamente olhei a feature, sei como é que eu vou construir, o que eu mostro para design? O seu progresso. Mostra o seu progresso, é muito bom. Se você tiver um ambiente de CI, um ambiente de acceptance, de staging, o que você chamar, e for possível dentro do seu ciclo de release ter um deploy ou numa feature branch, o que for a nível de DevOps que a sua empresa te entregar, tenta fazer um deploy e colocar UX para usar o que você já construiu nesse design sim. Então ele serve para a gente co-criar junto. E eu estou muito acostumado, assim, cara, eu trabalhei com designers que eu amo designer assim, mas que, cara, o cara vai me alugar um ticket porque o negócio ficou 2 pixels para a direita. Entende? E aí, deixar para fazer isso muito perto de lançar o projeto é muito complicado, porque aí você vai ter design na sua cola, QA na sua cola e as outras pessoas que estão usando o produto na sua cola. Esse refinamento de design contínuo ao longo do processo, ele eleva a qualidade final do produto e, inclusive, reduz o churn que a gente teria na ponta de qualidade, seja ela automatizada ou não. Né? Então, desse processo de comunicação contínua, a mensagem principal é que isso tem que ser feito com uma cadência, e essa cadência tem que ser definida. Porque é isso que vai, inclusive, manter a gente accountable para a entrega de resultados ali naquela cadência que está definida. Né? Não é só do brasileiro, existem pesquisas na área de psicologia que mostram que é da nossa natureza deixar tudo para o último momento. Então, a cadência aqui é o mais importante. Então, nós temos um sync, pode ser um sync de projeto. Eu já tive projeto que não fazia sentido eu ter um sync só com design, porque era muito pouco para reportar e mostrar, uma feature muito simples. Então, nós tínhamos o sync do projeto, que ia estar engenharia, design, produto, back-end, todo mundo junto, e ali a gente, todo mundo faz os reportes, e, cara, 30 minutos o projeto andava muito bem, com todo mundo muito a par do que estava sendo tomado de decisão. Para o time de front, né, para a galera que é mais de front, assim como o X vai documentar as suas decisões no protótipo, existem decisões de design que às vezes são tomadas que a gente não vai investir tempo para prototipar. Então, tem uma microinteração que é super complexa, que basicamente o design fez o handoff dela verbalmente. Por quê? Porque às vezes não tem o menor sentido o design perder 1, 2 dias para criar tudo aquilo no Figma, não faz sentido. Às vezes, se a gente conseguiu passar com clareza a intencionalidade do que tem que ser feito, vamos economizar tempo de design também, que provavelmente está atendendo vários times e vários produtos ao mesmo tempo. Então, da mesma forma que o time de design vai fazer essas documentações, vai documentar e consolidar isso no Figma, a gente na engenharia, o meu aconselhamento é você ter um apêndice ou qualquer estrutura dentro do seu tech spec que você também vai logar um diário de decisões de design que são tomadas nesses syncs. E isso é muito importante, porque às vezes a gente toma uma decisão que ela estava no sync, ela não está expressa no protótipo, e na hora que o engenheiro de qualidade vai testar, como que ele vai estar accountable por isso? Se ele nem sabe onde é que isso estava, isso nem existiu. Então, esse fluxo precisa estar visível em algum lugar para todos os stakeholders que vão depois ajudar ali na camada de alpha teste da liberação da feature. Perfeito. E aí a gente entra na ponta de documentação e reusabilidade, né? Isso era um link para documentação, mas aqui é o ponto mais importante. Né? As pessoas, muita gente acha ainda que documentação é um pouco de bobagem, mas conforme você vai crescendo a sua operação e o produto vai ficando mais complexo, o nosso eu do futuro agradece muito o eu do passado pelas documentações. É mais fácil de onboardar as pessoas. E aquilo que eu falei, né? Eu brinco que quando a gente escreve, igual quando a gente manda aqui do computador imprimir um papel numa impressora, e ele vai lá e marca aquilo, para mim escrever é uma impressão cognitiva. É uma forma de a gente mecanicamente, seja digitando ou escrevendo no papel, fazer uma inscrição nos nossos sistemas cognitivos sobre aquilo que está sendo concebido.
Então, a ideia de quando a gente vai documentar é a partir de uma perspectiva sempre do micro para o macro. Então, você está começando um produto hoje e você já vai especificar os inputs, especifica, por mais que você não tenha um design system, infelizmente ainda muita empresa acha que design system é luxo, mas não é, dependendo da complexidade do produto. Quem tem um sabe o tanto que ajuda, né, principalmente e quem trabalha com arquiteturas de micro front-ends, que é uma área que eu trabalho há alguns anos, a gente fica muito grato aos designers por terem concebido o micro front-end, porque, sei lá, você pega uma empresa como, sei lá, JP Morgan Bank, às vezes a gente vai ter ali 20, 30 micro front-ends compondo uma aplicação. E se eu não tiver componentes muito consistentes, eu vou ter 30 produtos dentro de um só. E aí que o Web Design System ele vai fazer uma diferença gritante, né? De velocidade, de consistência, de aparência de produto final. Então, pensar do micro para o macro cara, eu estou fazendo a primeira tela, eu vou precisar de tipografia, não tem como, né? O tipo eu sei, eu acho incrível, já vi muitas discussões sobre tipografia, eu sei que tem toda uma ciência em volta, mas vamos pensar do micro para o macro, pensar isso como um token da menor unidade para toda a estratégia de reusabilidade dele, definir tudo o que ele precisa uma vez. Eu vou definir uma vez e vou documentar uma vez. Nos próximos projetos, eu vou reusar essa arquitetura. E a gente vai buscar sempre o reuso, porque o reuso, por mais que às vezes a gente já está reusando um componente que a gente nem acredita mais, ou que a gente enxerga diversos problemas nele, e quer, assim que der tempo, refatorar e mudar aquilo, o reuso permite a gente ter essa capacidade de, se eu vou ter que alterar um componente, o estilo de um componente em um lugar só, eu consigo fazer a minha liderança comprar essa change muito mais rápido do que eu dizer, cara, eu quero agora os meus inputs não vão ter mais 32 pixels de altura, eles vão ter 40 pixels de altura, com base nessas pesquisas, isso, só que você precisa me dar 3 sprints para eu executar isso. Cara, dificilmente a nossa liderança vai deixar a gente pegar 3 sprints para arrumar input na aplicação. Porque ele vai pagar por essas 3 sprints e o risco de uma regressão em produção que ele que vai ter que responder. Risco de incidente, porque a gente está mexendo na aplicação de ponta a ponta, né? No mundo do desenvolvimento, a gente brinca que cada linha de código é uma vulnerabilidade. Que às vezes o desenvolvedor quer fazer um negócio, ele fala, mas é só uma linha de código. Cara, não é pela linha de código, é porque essa linha de código pode dar bug, assim como todas as outras. Então, por quê? Qual é a intenção de mexer nessa linha de código? Então, esse pensamento arquitetural, que vai do micro para o macro, que a gente vai ter design tokens bem definidos, isso vai te dar velocidade em tudo. Imagine que os seus design tokens estão todos muito organizados, você quer lançar um tema dark, vai lançar, sei lá, o Saving aqui de Brasília tem o hábito de fazer o site todo rosa, o site todo azul. Tenho minhas controvérsias com essas estratégias, que a primeira vez que eu vi isso, eu achei que o site tinha sido atacado por um hacker, que a cor estava toda mudada. Mas, enfim, até para você temizar, né, fazer o theming da aplicação, essa organização que você toma cuidado desde o começo, ela vai imprimir uma velocidade para você lá na frente. E vai te garantir também pegar falhas de design mais rápido. Porque os padrões vão ficando tão consistentes que quando o produto foge daquilo que está especificado, a gente ganha muita velocidade. Então, modularidade e reusabilidade, porque você vai ganhar time to market, você vai ganhar velocidade e documentação de projeto. Então, documentações estáveis, tanto da engenharia como do Figma. Documenta tudo. Documentação é quanto mais, melhor, com pensamento estratégico. E quando você estiver revisando a documentação de um par, é sempre olhar com uma visão de longo prazo. Então, eu estou num Tech Spec, eu estou num Figma, por que você está introduzindo esse padrão novo se a gente já tem aquele? Isso é uma defesa de consistência. Isso é uma defesa de construir produtos duráveis, né? E a durabilidade no software, ela é uma característica difícil de medir, mas ela existe. Existe. Bons produtos, eles são muito duráveis, e maus produtos, eles têm problemas de durabilidade, né? Aí é um papo, inclusive, para uma outra conversa. E aí, basicamente, a dica aqui é a gente sempre lembrar dos 4 Cs do design: comunicação, clareza e consistência, né? Comunicação constante, com alinhamento de expectativas, ali dentro do nosso loop do design, em que a gente vai usando os syncs para retroalimentar o processo. Clareza, então, especificações completas, contexto,
designer pode adicionar notas, engenharia deveria sempre ter um momento de ir no protótipo e deixar uns comentáriozinhos para design avaliar se faz sentido, se não faz, com toda aquela nossa etiqueta de code review que a gente já usa do lado da engenharia, ter os conceitos compartilhados, não deixar que, às vezes, engenharia chame um ponto de sistema de um nome, design de outro, porque isso vai gerar discrepâncias de arquitetura quando a gente pensa na Conway's Law, e consistência. Consistência, consistência, consistência. Então, lembrando, né, o nosso loop de design passou aqui pela nossa fase de Product Discovery, em que o produto faz o handover de um PRD. Esse PRD a gente abre uma reunião de 1 hora, 20 minutos reservado para leitura e comentários colaborativos no documento, e 40 minutos para que o Product Manager e o time discutam sobre esses comentários e concerns que foram levantados. A partir daqui, engenharia e design entram num fluxo de dive deep. Design vai começar a trabalhar no seu documento principal, que é o Figma. Pessoal, aquela tooling de Ready for Dev, ela é muito boa para a gente na engenharia, porque às vezes os protótipos, eles têm... vocês prototipam coisas que elas não estão intencionadas, elas não estão prontas, ou elas não têm a intenção de ir para a prod naquele momento. Então, ter essa view do Ready for Dev, ela é muito importante. Uma outra dica muito boa também, aqui também nessa parte de documentação, não esqueçam de responsividade, né? A gente falou SaaS complexos, que às vezes, por exemplo, a gente aceita que ele não vai funcionar bem em mobile. Só que o browser, eu não sei se vai refletir aí na tela de vocês, mas eu consigo esticar. Não está refletindo, eu posso diminuir minha tela. Agora vocês estão bem fininhos aqui para mim. Então, o usuário ele vai fazer isso, e se a gente não for intencional com essas reduções de tela, a aplicação vai dar uns problemas, ela vai ficar feia, aquele botão vai pular para um lugar assim que a gente vai saber nitidamente que ele não tinha que estar ali, que aquilo é um bug, e no fim, um acabamento slop do produto final. Então, details matter, e a gente nunca vai receber um iPhone, sei lá, com um canto que ficou meio esquisito, assim, que parece que ele foi cortado errado, porque vai ter um cuidado com o polishing final da embalagem do produto, né, que no nosso caso é a UI. Então, Figma no design, no Figma ou na ferramenta que for, nas ferramentas que forem funcionar bem para o time, com foco sempre em reusabilidade. Pensar como um arquiteto. Design atômico é muito positivo para conseguir decompor a interface em espaços menores. É difícil de aplicar na unha, assim, né? Átomos, moléculas, organismos e templates, mas por analogia, a gente pode usar essa metodologia para pensar numa arquitetura para componentizar bem uma aplicação. E aí, esses dois processos aqui do loop, eles se retroalimentam através de comunicação contínua, com esses design reviews e técnicos de uma colaboração próxima entre design e engenharia. Então, a gente sempre parte da perspectiva do usuário, e aí eu deixo o lembrete, né, que o desenvolvedor ele é co-criador, mas ele também é o primeiro usuário do sistema. Então, vamos dar essa galera um pouco melhor, porque faz muito sentido e a gente consegue a produção de produtos muito bons e muito bem acabados. Fluxo ágil, com cadências de follow-up e intencionalidade e decisões consistentes. As decisões, elas são consistentes a partir do momento que a gente tem tracking delas e consegue auditar e melhorar. É isso que eu tinha por hoje, pessoal. Perguntas? Foi lindo. Antes de passar para as perguntas, eu só queria agradecer muito você, André, por participar aqui com a gente no nosso webinar do Interaction Design Foundation, dar uma apresentada na gente também, né? Eu sou a Jade, eu sou Product Designer, sou uma das local leaders aqui em Brasília, junto com a Shalom, a Luna e o Vinícius, que está ali no chat com vocês. Queria agradecer muito a presença de todo mundo, né? E eu queria muito agradecer você, André, porque a palestra foi a coisa mais linda que eu já vi. Não merece palmas, o Tocantins inteiro para você, foi lindo. E agora sim, perguntas, gente, como estamos? Pode mandar, Xará, Jade. Ai, Xará, muito legal conhecer outra Jade, é difícil. É raro, né? Ai, sim. A minha pergunta é mais em questão, assim, no dia a dia, eu já tive contato com outros front-ends
que tinham zero familiaridade com o Figma. Eu até propus assim, ok, vamos marcar um tempinho na agenda, eu mostro para vocês a funcionalidade do Dev Mode, eu mostro como vocês podem fazer o spec ali dentro da ferramenta. Alguns, ok, vamos participar, outros declinaram total, assim, não foram muito a favor, assim, da ideia de participar, de mostrar a ferramenta. Aí não sei, assim, se você tem alguma dica ou algum conselho para não só documentar no Figma ou colocar em outro lugar, não sei. Porque eu tenho muito esse atrito ali no meu dia a dia dos devs não saberem mexer na ferramenta, sabe? Perfeito. Nossa, essa pergunta é fantástica, Jade. Da mesma forma, assim, o meu aconselhamento seria trabalhar com a liderança sênior de front-end. Meu entendimento é que um desenvolvedor front-end que não sabe manipular o Figma, ele é um profissional que precisa ser qualificado. Ele está com um problema de qualificação na carreira dele, porque é uma competência básica. Assim como, por exemplo, vocês acabaram sendo forçados a entender de um monte de conceito de programação para fazer um bom trabalho, como a gente viver nesse silo de não entender de Figma. Então, alguns conselhos práticos que eu teria seria marca uma sessão, joga e vai quem quiser. Convida, inclusive, o pessoal que não for da engenharia, porque vale muito a pena também produto, ter esse conhecimento que vocês têm. Grava esse workshop que você vai desenvolver e pede para a liderança sênior de front-end garantir que todas as pessoas assistam e coloca na documentação de onboarding do time. Com o pessoal que já está, o trabalho tem que ser mais próximo e às vezes você vai precisar ali de um caso a caso, né? Porque que vai ser mais resistente. Só que quando a gente pensa com uma visão de longo prazo, quando a gente chega numa empresa, a gente consome tudo que está no onboarding, a gente está muito interessado, né? Então, você consegue preparar uma base para formar o novo time que vai chegar ao longo do tempo, ele vai ser versado naquilo, sabe? Ele vai aprender e isso por si só vai dar um boost na empresa, aí na sua operação, de uma maneira geral. E eu tentaria, assim, né, de uma forma bem sutil, com uma comunicação não agressiva, deixar claro que isso é um problema de qualificação do engenheiro. Ele é um engenheiro menos qualificado por não saber isso. E aí, se a pessoa também não corre atrás de corrigir a qualificação que ela precisa para trabalhar, vale a pena dar um feedback para o líder dessa pessoa que ela está com problema de performance. Ai, maravilha, obrigada. E mais uma vez, obrigada pelo conteúdo, foi muito bom. Obrigado demais, Jade. Muito obrigado pela pergunta. A próxima pessoa que me levantou a mão foi a Andressa. Andressa, qual Oi, é a sua gente. pergunta? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Andressa. Assim, porque daqui a pouco eu vou ter que sair, assim, não é bem uma pergunta, eu só queria agradecer, foi uma palestra muito boa, assim, foi uma coisa, assim, inspiradora. Eu sou júnior e, assim, eu achei muito legal ter o cuidado de falar sobre essa questão do desenvolvedor, ele ter esse olhar de cuidado mesmo com o UX, de mostrar para ele questões que talvez eles não estavam visualizando, assim, quando comecei na minha carreira, eu trabalhei nessa empresa e aí eu tinha muitas questões com documentação, na hora da entrega do handoff eu não fazia ela com tanta frequência, então, assim, gerou vários problemas para os meus desenvolvedores e eu não acho que... Eu acho que, assim, quando a gente... Antes da gente só se culpar o outro, a gente tem que olhar para si mesmo, né, e tal. E eu acho que outra coisa interessante que eu vi que tu falou, assim, por base, assim, que foi essa, tipo, talvez a maturidade da empresa, talvez essa cocriação que você falou, essa questão de você trabalhar com fluidez, vários conceitos, né, tanto da engenharia quanto do design, ele faz com que você convença os seus líderes, convença as pessoas que estão com você de que vale a pena investir, né, nessas coisas e trabalhar junto para criar um ambiente mais construtivo, com menor custo, com mais lucro, com estratégias de negócio mais legais e tal. Então é só isso, assim, eu vou precisar sair, mas adorei, foi incrível. Muito obrigado, Andressa. Muito feliz de você estar aqui. Eu te desejo muito sucesso. Se você precisar de qualquer suporte na sua caminhada, né, mas você falou que está um pouco mais no começo, né? Você já tem experiência, eu entendi isso, mas você se entende ainda no momento de começo. Conta muito comigo, que eu puder te ajudar, pode contar comigo.
assim, eu consigo, eu sou muito corrido, mas eu consigo te ajudar, pelo menos te apontando um caminho no que eu puder contribuir. E muitíssimo bem-vinda na área, obrigado demais por estar aqui. Obrigada, gente. Tchau, um abraço. Tchau, tenha um ótimo dia. André, o Ítalo te perguntou uma dúvida. É uma metodologia excelente que exige diversas habilidades? Gente, eu tô bem. Qual é o tamanho e maturidade da equipe que você recomenda aplicar? Perfeito. Nessa lógica, mestre Ítalo, eu não sei se eu estou respondendo exatamente o que você perguntou, mas eu gosto de um conceito que tem na Amazon, que é o Two Pizzas Box Team. Se você comprar, imagina bem assim, que você está com seu time até tarde da noite. E você precisa alimentar o pessoal, porque está todo mundo com fome, trabalhando, fazendo hora extra. Quando o seu time, você não consegue alimentar esse time com apenas 2 caixas de pizza, o seu time talvez já está grande demais. E aí, o grande dilema, eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Essa pergunta é muito boa, eu só quero mostrar uma imagem. Um minutinho, que eu estou só pegando aqui. Perfeito. Eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Eu não tinha preparado, mas vai dar certo. Peraí que essa daqui está com muito baixa resolução. Beleza, vou compartilhar uma outra tela. Eu acho que vai dar. Tá aparecendo, né? Perfeito. Então, eu vou jogar aqui a tela do X para a gente dar uma olhada. O problema do time ser grande não é o tamanho, é a complexidade da comunicação. E a nossa premissa, desde o começo desse papo, né, foi que a complexidade da comunicação ela se vai refletir na complexidade da arquitetura do produto. Então, quando eu tenho 3 pessoas num time, todo mundo se fala muito rápido. 4 pessoas, eu já complexifiquei um pouquinho. Um time de 6 pessoas, eu tenho 15 linhas de comunicação num time de 6 pessoas. Olha a diferença, 3 pessoas, 3 linhas, 6 pessoas, 15 linhas. Quando eu falo de um time de 10 pessoas, por exemplo, eu estou agora trabalhando numa arquitetura muito grande, envolvendo identidade, eu estou num time de 10 pessoas. Então, essas 10 pessoas, nós criamos 45 linhas de comunicação. São 45 pessoas falando, comunicações que podem ser perdidas, comunicações que podem ser mal interpretadas, porque é o grande desafio da área, né? No nosso mundo de tecnologia, às vezes a gente vê pessoas são muito talentosas e elas não conseguem expressar isso porque elas não se comunicam bem. Então, por exemplo, eu trabalho com engenheiros talentosíssimos que estão com problema para ser promovidos por causa de comunicação. É a grande complexidade. Então, na minha visão o time, quanto melhor, né? Quando a gente pensa, inclusive, em startups, de uma forma geral, nós... desculpa, deixa eu só me relocalizar aqui. Stop sharing. Pronto. Quando nós pensamos em startups, uma das métricas que é utilizada para medir a competitividade de uma startup é o faturamento total dessa startup dividido pelo número de empregados que ela tem. Então, quanto cada empregado, quanto cada cabeça da empresa gera de faturamento bruto na ponta final. Nós temos cases como, por exemplo, startups, vamos dizer assim, não muito convencionais, como o OnlyFans, que nós temos um empregado gerando bilhões de dólares de faturamento por cabeça. Então, pensar em times, essa pergunta é muito interessante. Eu iria pela regra do Two Pizza Box. Se eu não consigo me alimentar com 2 caixas de pizza, talvez eu já preciso começar a rever o tamanho do meu time e sempre pensar que times quanto mais enxutos, melhor, porque eu vou ter menos linhas de comunicação e menos complexidade para manejar esse ciclo de entrega. Se eu não tiver respondido, pode me avisar, mas, Tito, muito obrigado pela pergunta. A Suelen levantou a mão, ela tem uma pergunta. Olá, boa tarde. Tudo bem? Primeiro, agradeço, André, a apresentação, uma aula, verdadeiramente. É muito legal. Eu, na verdade, levantei a mão justamente quando a Jade estava falando, porque me veio uma memória do que está acontecendo no meu trabalho hoje, a respeito do handoff. A gente está com uma limitação, né, por não ter o Figma pago, né? A gente está usando o Figma gratuito, eu estou fazendo o possível com essas limitações. E a sugestão que os nossos fronts deram é fazer o handoff usando o Zeppelin, gratuito também. Porque foi uma
a ferramenta que eles já têm uma certa facilidade, e acaba que eu senti uma praticidade, assim, de só simplesmente compartilhar através do plugin os componentes, né, as telas e tudo mais, depois só validar para ver se está tudo certinho. Então é mais um incremento do que necessariamente uma pergunta, mas também agradecer aí ao André e à equipe. Não, eu que agradeço. E esse seu relato ele é tão interessante porque ele vai naquele ponto, né? Não tem bala de prata. Então, a gente vê um caso real, uma complexidade de negócio real, que pode acontecer. Às vezes, sei lá, gente, você está no Google, você quer usar uma ferramenta e o Google não vai pagar por aquela ferramenta. Então, é muito legal, Suelen, você trazer, porque você mostra exatamente isso. É o time especializado, olhando para um produto, olhando para aquilo que tem familiaridade, porque faz sentido para vocês, a decisão sendo tomada entre design e engenharia front-end, você dizendo, eles têm familiaridade com isso, para mim foi positivo, porque eu tenho um plugin que eu mando fácil para lá. Então, isso reforça a ideia de como o handoff ele vai se desenhar muito em torno do problema que está sendo resolvido. Obrigado demais, Suelen. Acho que a última é a Luna. Oi, Luna. Não, pera, a Juliana tinha perguntado se os slides iam ficar disponíveis em algum lugar, rapidinho. Isso, eu vou... Aí, é contigo, né, minha rainha? Eu arrumo, não tem problema. Eu ponho. Tá comigo, tá comigo. Perfeito. A Luna tá muda. Luna. Vocês estão me ouvindo agora? Tô. Vindo bem. Perfeito. Agora estou ouvindo vocês, peraí. Pronto. Agora eu estou ouvindo e vocês estão me ouvindo. Agora Comunicação clara, André. Mas aí o ponto que eu falei, né? Mostrei o caderninho que eu anotei muita coisa. Tem 3 páginas aqui de coisas. E aí eu fui tendo insights, mas a primeira parte aqui dessa minha fala é que eu entendi que meu primeiro usuário ali não é o usuário lá da ponta que vai usar, sei lá, o aplicativo ou a página web. É o dev que vai olhar a minha documentação e a partir daquilo ali ele vai entender como é que ele vai aplicar. Então, eu acho que a partir, assim, pensando nesses 8 anos de trabalho já como UX e UI, eu aprendi isso meio na marra, sabe? Tipo, tendo que parar o que eu estava fazendo para explicar novamente as coisas e tal, sendo que era uma coisa que eu poderia ter sentado muito antes e ter, né, dado uma expandida ali na explicação, nas conexões das interfaces, e que não ia ter, né, ter que revisitar e explicar novamente. Então, me deu esse insight que, tipo, ok, o dev também é meu usuário ali, porque ele vai usar a minha documentação. Só validou mais ainda a parte do design system, sabe? Que a gente tanto conversa, tem alguns anos já, da necessidade do uso, né? E documentação, cara, uma coisa que às vezes a pessoa ela não documenta, e aí fica na cabeça da pessoa só. Às vezes você chega e como é que funciona? Tem que perguntar para fulano, mas não tem uma documentação. E se o fulano sair daqui uma semana do trabalho, sabe, da empresa, como é que eu vou saber como é que funcionam as coisas? Então, super também aqui escrevi e ainda sublinhei a parte da documentação. E aí eu queria te perguntar, antes eu tinha um fluxo com um outro time que eu já trabalhei, que era, eu mandava os arquivos do Figma, né? E aí só depois a gente ia ter essa reunião, sabe, para a gente explicar a parte do design, como é que era os fluxos e tal. Mas é um ponto que eu fiquei na dúvida, será que isso funciona mesmo? Porque às vezes eles vão me perguntar umas coisas e tal. E é mais da curiosidade, será que os engenheiros realmente param para ler aquele fluxo antes da reunião? E muito um ponto também do faz sentido, se você vê um fluxo sem nenhuma instrução, você consegue entender? É mais em relação a isso, assim. Essa pergunta é fantástica, Luna. Ela é muito fantástica, porque assim, pela minha experiência, esse negócio de eu te mando, você olha e a gente discute numa reunião não funciona. E não é porque as pessoas são descompromissadas, nem nada, é porque, cara, a pessoa tá ali na correria
E a gente é muito imediatista, né? Nesse momento aí o Bauman vai chamar de modernidade líquida, que está tudo escoando pelas mãos. Então, eu sou muito a favor, isso foi algo que a Amazon me ensinou muito, de a gente pegar esses processos assíncronos e usar a reunião para fazer isso. E ter a reunião um pouco mais efetiva. Então, eu tive um projeto que ele era muito complexo, assim, de entender muito mesmo, e o designer, ele fez um negócio muito interessante. Ele mandou o design por e-mail e falou, cara, a gente não vai ter um sync efetivo, assim, para ele começar o handoff, se você não fizer um dever de casa antes. Então, ele jogou um evento assíncrono na minha agenda e anexou o Figma nesse evento assíncrono. Ele não estava lá. Foi uma estratégia que eu achei muito legal. Então, eu estava ali com um horário na minha agenda que o designer marcou para eu ir lá no protótipo e deixar comentários para ele. Que aí eu tenho uma rastreabilidade se a pessoa fez alguma coisa, né? E o acordo dele era só o seguinte, André, por favor, não reúne comigo sem passar no protótipo. Eu prefiro remarcar o nosso design handoff do que chegar na reunião e você não ter olhado o protótipo, porque a gente não vai estar preparado para essa reunião. E aí, do lugar, você está num momento muito sênior da sua carreira. Então, essas coisas a gente pode abordar também numa perspectiva de cultura, sabe? Trazendo essa cultura de saber fazer um uso melhor de recursos assíncronos. Então, usar o Loom para gravar vídeos e mostrar fluxos, tirar dúvidas, é algo que, nesse momento assim, da sua carreira, que com certeza você já tem uma influência de liderança muito forte dentro do time, eu atacaria também pela perspectiva de cultura. Faz sentido, Luna? Faz total. Foi outro insight agora, essa questão de usar, né, para... É porque a gente tem muito essa cultura a reunião é para debater aquilo ali, Isso. Ou é para apresentar. Nunca é utilizado para fazer essa outra parte, né, realmente da exploração. Exato. Então... E essa exploração síncrona, ela é muito interessante porque eu tenho aprendido que ela funciona melhor até do que as pessoas lerem antes e debaterem na reunião. Porque quando elas leem antes, ela está com aquilo fresco no momento da leitura e depois ela já perdeu. Então, o ler na hora e ter essa tensão criativa de, caraca, se a gente está aqui reunido para em 1 hora pegar o handoff de produto. Isso gera, com o tempo, conforme a gente vai fazendo e fazendo mais isso, a gente vai aprendendo a gerar os inputs que realmente importam, as perguntas que geralmente importam. E aí você vai vendo o time inteiro ficando mais assertivo para fazer arquitetura, inclusive os profissionais mais juniores, que eles começam a espelhar as perguntas dos seniores ali também. Então, é um processo que eu acho que vale muito a pena experimentar e adaptar dentro do seu processo, sabe? Valeu, muito obrigada mesmo, André. Eu que agradeço, Luna, muito obrigado. Eu vou furar a fila aqui do Antônio rapidinho, só para avisar que a gente enviou um formulário e se vocês puderem responder para a gente é super importante para ver o que vocês acharam do nosso encontro, da apresentação do André também dos temas, quais temas outros que vocês têm curiosidade de aprender para a gente conseguir marcar um próximo meeting também aqui, tá bom? Aí, se vocês puderem avaliar, para a gente é muito importante. Tá bom? E eu vi que a Jade falou que deu um erro. Qual erro que deu? Para mim funcionou, gente. Vocês tentaram por onde? Eu tentei abrir no navegador aqui, ele deu para mim que tá inválido. Ele nem abriu. O linkzinho. Talvez, Vinícius. Porque eu tentei por aqui, para mim deu certo. Deu esse mesmo errinho que tá aparecendo aí na telinha. Vê esse outro link que o Vinícius enviou agora, se funciona. Funciona, só estava duplicado, era só cortar no meio mesmo. Deu certo? Maravilha, gente. Aí, se vocês puderem completar para a gente, vai ser muito útil. Obrigada. Muito obrigada, gente. A gente faz encontros a cada mês ou a cada 2 meses. Então... Jade, rapidinho, o Antônio está com a mão levantada ainda. Vai lá, Antônio, desculpa. Ah, tranquilo, sem problema. Olha, André, boa tarde, pessoal, primeiramente. André, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Super fantástico. Eu já atuei como front-end, né? Na verdade, eu comecei minha carreira como web designer, né, antigamente. Que legal. E as coisas que você falou aí, eu senti na pele do outro lado, né? E hoje eu estou na parte de UX e eu queria saber do seguinte, a gente está num momento em que as ferramentas, né, de inteligência artificial estão
aí em todas as áreas, né? A gente tem, na área de dev, tem GitHub Copilot, e quando a gente vai para design, tem Lovable, Vue, Bolt, enfim, tá uma verdadeira coisa disruptiva, né? Então, muitas pessoas falam que a gente não vai produzir em breve, não mais protótipo, mas prompt frames, né? Estou chamando isso agora de wireframe, prompt frames, enfim. E eu queria saber como é que você enxerga assim a questão do handoff nesse rolê da inteligência artificial, né? O handoff no futuro próximo, vai começar a partir de um prompt, né? Ou seja, a gente já vai ter que, lá no futuro, na especificação de uma interface, já prever esse handoff que poderá ser gerado por um agente de IA, que vai estar conectado com o MCP em algum canto, enfim. Como é que tu enxergas assim essa questão do handoff, né, da comunicação em tempos de inteligência artificial, né? Que pergunta fantástica, Antônio. Obrigado por essa pergunta, cara. Cara, eu tenho uma visão assim, a IA, eu tento separar um pouco do que tem de propaganda, porque quando esses CEOs de CIAs, eles anunciam que, nossa, agora acabou o Tech Recruiter, que vai ser tudo IA, eles estão anunciando uma comunicação de marketing, né? Ali a gente tem muito publicidade e propaganda, porque eles estão interessados em gerar um hype, que as estoques do mercado de IA, elas subam. Então, partindo desse lugar, a primeira coisa, eu tento me proteger um pouco do ruído. Então, como engenheiro, eu estou sempre testando essas IAs, entendendo as capacidades delas. Existem toolings open source que a gente, só de utilizar essas toolings um pouquinho, a gente aprende um pouco melhor como é que elas funcionam, a arquitetura por trás delas. Se for um dev, vale a pena construir um nano GPT, porque você vai entender por que ele alucina, ou por que às vezes aquele prompt ruim não é a IA que está falhando, é a falta de contexto que você está dando para a IA, ambiguidade. Por exemplo, às vezes perguntar, sei lá, você poderia perguntar a um político, o político tal, ele é bom ou ruim para o lugar tal? Isso é muito ambíguo para uma IA, porque o que eu entendo como bom, o que você entende como bom, o que a Jade entende como bom. Então, nesse primeiro lugar, separar um pouco do ruído, dentro do fluxo de... Obrigado, Suelen. Dentro desse fluxo de handoff, para o momento atual, eu enxergo que as IAs elas são uma grande ferramenta, principalmente para a parte de escrita. Do lado como dev, vamos dizer assim, a IA, ela vai, às vezes, eu posso pedir para a própria IA gerar ali o meu documento, por exemplo, o meu tech spec, dentro da tool, que é aprovada pela minha empresa, por exemplo, na Amazon, eu tenho as ferramentas específicas, né, porque jogou no ChatGPT é domínio público, hoje em dia. Então, com base nas regras de privacidade que você puder, eu posso pedir para a minha IA jogar o meu tech spec ali e pedir para ela, faça uma análise como um principal front-end engineer. Revise isso para mim. Da documentação de design, então pesquisas de UX, a gente pode pedir para a IA basicamente fazer um roleplay em cima de funções, por exemplo, o diretor de marketing, o diretor de comunicação, pela perspectiva da comunicação, pela perspectiva da engenharia, e a gente conseguir que a IA ela traga insights para a gente que a gente não saberia ter sozinho. Então, hoje, eu enxergo que para a parte de escrita, para refinar a estratégia analítica também, então a gente diz, eu estou pensando por essa linha, encontro todas as falhas. E forçar a IA a encontrar problemas que podem ser antecipados, para ela olhar aquela definição que está sendo feita no longo prazo. Quando a gente vai para o futuro, e aí a gente começa, né, dentro dessa visão futurista que está sendo vendida para a gente hoje, em que a nossa profissão vai mudar muito, tanto a do dev como a do analista de UX, a minha perspectiva é que os fundamentos eles vão ser mais importantes que nunca. Então, a gente vai pensar o handoff a partir de fundamento, arquitetura e visão de longo prazo, que é o que a IA ainda não dá conta de fazer, porque envolve a análise de trade-offs que precisam de capacidades volitivas que são humanas. Então, indo para o futuro, eu não tenho medo, assim, de perder meu emprego, eu acho que está muito longe disso, do de vocês ainda mais ainda. Eu estava aqui agora tentando botar o Firebase Studio Lovable, e todas as que eu achei para prototipar um site, estava super preso, porque eles têm, né, os wireframes deles ali para trabalhar, e eu não queria aqueles wireframes. Então, eu vou ter que ir lá alterar o código para ver se muda alguma coisa. Mas o meu reforço, assim, nesse momento, com as informações que eu tenho, é que os fundamentos
vão ficar mais importantes que nunca. A IA, ela não sabe olhar uma interface e saber se as heurísticas de Nielsen estão bem aplicadas. Se aquele signifier lá, por exemplo, como trazendo o conceito do Don Norman, se aquele signifier que a gente colocou ali para ser um caráter distintivo, de highlight e facilitação daquela experiência que foi projetada, se ele está cumprindo o efeito que ele vai cumprir, porque isso envolve uma dimensão muito emocional também. Então, eu penso que vai ser nisso, assim, a gente vai ter um papel muito de fundamento, e se mesmo que a IA gere o handoff, eu acredito que ainda por um bom tempo vai ser necessário profissionais como você, que tem anos de carreira, uma história, passando por disciplinas diferentes, que traz um pool único, que nenhuma IA tem isso. Essa história que você construiu, e tudo que te veio de cognição em torno disso, para poder olhar se os fundamentos estão bem aplicados, se ele agrada a todos os stakeholders, se o CEO vai ficar triste, se o PM vai aceitar o prazo ali com que a IA está lidando com tudo, né? Então, minha mensagem seria reforçar os fundamentos, conhecimento de base e pensar cada vez mais como um arquiteto, porque eu acredito que a nossa função, nossas funções vão evoluir cada mais para esse lado da arquitetura, tanto do ponto de vista de design como de engenharia. Faz sentido, Antônio? Fez total sentido. Perfeito. Muito obrigado, André, pela... Eu que agradeço, meu amigo. Demais, bom demais. Perfeito. Antes da gente continuar com as perguntas, acho que a gente tinha que tirar uma foto para registrar que a gente está aqui, né? Aí, vamos lá, Chá, você tira? Cabelo, todo mundo bonito. Vai ser uma captura de tela, né? É isso. Tudo Aí, ótimo. se todo mundo puder ligar a câmera. Peraí. Hora de passar o perfume. Não, sim. Peraí. Deixa eu... Gente, só um segundinho, que eu não estava preparada para a missão. Se todo mundo puder abrir a câmera, que a gente compartilha lá na nossa página. Mosaico. Agora vai, peraí, eu vou contar até 3, gente, calma aí. Tentar abrir o olho. Aí eu tenho que sorrir, né? Senão eu vou sair com essa cara. 2, 3 e já. Muito bom. There we go. Muito, muito legal. Vamos lá. A última pergunta que eu tenho aqui, se eu não me engano, é só da Fernanda. Fernanda, se você quiser. Ou se quiser que eu leia também, não tem problema. Boa tarde a todos. Eu não estou podendo abrir a câmera, mas queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. E tá vendo esse grupo, tá ativo, tá começando agora, recomeçando, né? Ele existiu há algum tempo, ficou quietinho, e agora com a coordenação de vocês aí, estou adorando. E queria, como o tempo já está terminando, né? Pedir para o André falar um pouquinho sobre essa questão da formação inicial em psicologia, essa tua trajetória, e o que você está pensando de futuro, porque eu já estou elencando quantos de vocês eu vou chamar para as atividades também que eu vou depois compartilhar com vocês, mas eu queria primeiro te ouvir, André. Que legal, Fernanda. Fernanda, eu dei uma sorte, né? Eu entrei na UNB em 2010, e aí eu não aguentava mais o ensino médio, assim, estava muito difícil para mim. Eu falto as habilidades, então tinha toda uma questão complicada ali de falta de estímulo que eu tive ao longo de toda a minha formação escolar. Fui pro lado de série, então, assim, me pularam da 4ª para a 7ª série, aí minha mãe não deixou, porque o entendimento da minha mãe naquele momento é que a gente não aprende nem estudando todos os anos, se pular alguns, pior ainda, né? Então, a escola estava num ambiente muito hostil para mim, no sentido pessoal meu, e eu me dediquei muito para passar na UNB no meio do ano. Deu certo, a escola me liberou, eu era uma escola pública, então eu tinha um pouco, ainda mais de medo de não conseguir ser liberado. E eu pensei assim, eu não sabia o que eu queria fazer, eu achava assim, meu Deus, eu sou muito novo para decidir o que eu vou fazer para o resto da minha vida. E eu era muito curioso,
sabia, assim, que eu tinha uma alma de engenheiro desde pequenininho, tipo, cara, minha mãe tinha que esconder chave de fenda, porque senão eu abria TV, aquelas TVs de tubo de imagem que a gente tinha antigamente, era super perigoso, né, porque aquilo dava choque até desligado. Então, eu pensei assim, cara, eu não sei o que eu quero fazer, aí eu falei, mas eu vou tentar entender o ser humano por dentro, porque eu já tentei ao longo da minha história, eu tinha 16 anos, eu tentei entender muito as coisas, meus carrinhos, minhas TVs, mas o ser humano é muito complexo, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo, eu era muito novo, não sabia de diagnóstico, de nada, e pensei assim, vou entrar na psicologia, e eu sabia que qualquer coisa eu podia mudar lá dentro da UNB internamente. Só que eu entrei no curso e eu fiquei perdidamente apaixonado pela psicologia, né? Eu estudava na época, eu era muito interessado por aquisição de linguagem, então fazia um trabalho perto do espectro autista. E nesse processo de aquisição de linguagem, exato, Raia, eu ia muito pela psicolinguística e tentava usar a inteligência artificial para simular modelos matemáticos da minha pesquisa ali, do meu PIBIC, né? Que eu era um pesquisador de iniciação científica. Nisso, eu dei um azar de quando eu entrei na UNB, que a gente teve uma greve em 2010 e eu só fui começar minhas aulas em setembro. Então eu estava muito ansioso. Um amigo me chamou para entrar na Velum, que foi uma startup aqui de Brasília, e eu comecei a minha carreira lá. Então era curioso porque assim, eu entrei na Velum primeiro como funcionário, depois eu me tornei sócio da empresa, mas eu tinha lá os engenheiros me desenvolvendo, eu fui fazendo minha progressão de júnior para pleno, o tempo foi um pouco lento em uma determinada fase. Então eu passava boa parte do meu dia dedicado à inovação, startup. Eu fui um dos cofundadores do Startup Brasília, que foi um movimento de startup que a gente conseguiu operacionar apoio de várias instituições. Eu era aluno da UNB, mas tinha empresa incubada no ICEUB, usando, né, o que a cidade tinha tem de suporte de inovação para a gente. Inclusive, a incubadora do CEUB é algo que eu recomendo para todo mundo. Minha empresa foi muito bem tratada. Meu primeiro curso de PHP da vida, porque eu não tinha como pagar, foi o CEUB que pagou para mim, o melhor que tinha. Eu escolhi o melhor de Brasília, eles pagaram, porque eu era empresa incubada. Então, é um recurso que vale muito a pena usar. E eu não conseguia largar a psico, Fernanda, porque eu gostava muito, mas eu precisava do software, e aí eu estudava igual um maluco, fiz cálculo 1 na época da psicologia, porque a UNB permite módulo livre, então eu fiz cálculo 1, cálculo 2, introdução à programação, vivia na FT, e aí depois a minha decisão de fazer o curso de engenharia de software, ela foi simplesmente, eu amo o ambiente acadêmico, então eu estou sempre estudando, eu já cursei bacharelado em História, mas não terminei, porque eu amo ler, vou me aventurando aí nas coisas. Agora eu estou com a energia mais canalizada no mestrado, mas a profissão de engenharia de software foi regulamentada pelo CREA no Brasil, então eu tinha medo de, em algum momento, diante do cenário político que estava acontecendo naquele momento, de eu ser impedido de ser contratado como engenheiro de software mesmo, porque eu não tinha um CREA. E aí eu busquei a formação na engenharia de software só para, se algum dia der um problema, eu vou ali, faço uma prova e eu tenho o meu CREA na mão. A psicologia foi muito importante em tudo da minha vida, ela mudou a forma, assim, eu sou muito ligado a pessoas, né, e para mim, parte da nossa profissão, além de construir produtos incríveis, é impactar os nossos colegas. Assim, hoje eu sou muito ligado a DevEx, ajudar meus companheiros, ver como a gente potencializa, ser um force multiplier de pessoas, né? Então, a psicologia, eu brinco assim, eu não me arrependo, eu não peguei a titulação de psicólogo, eu peguei só a titulação de bacharel, e assim, ela mudou tudo na minha vida. É um curso que eu recomendo para todo mundo, vale muito a pena, nem que seja só para entender um pouco, sabe? E planos de futuro, agora eu estou na Amazon, estou fechando um loop para ser promovido, então estou muito concentrado na minha prova nesse momento. E estou me tornando agora o CEO de uma startup que está bem em early stage nesse momento, focada no setor de programação gráfica para área forense. Então, é uma GovTech, e aí eu pretendo conseguir agora distribuir minha energia na minha promo e nessa área do GovTech e voltar a estudar chinês. Esses são os planos do futuro, porque o Vini me deixou empolgado para estudar chinês na nossa conversa que a gente teve. Em breve teremos o nosso bate-papo em chinês, então. Eu vou conseguir falar mais que Ni Hao. Ai, que coisa maravilhosa, que lindo. Eu respondi a pergunta, Fernanda?
Não, várias, mas assim, o pessoal já está se despedindo por causa do horário, né? Mas assim, abriu uma caixa assim de ideias de Newton aqui comigo, Que legal. porque eu também sou apaixonada por psicologia e por computação, e queria assim abrir também um convite para vocês. Em setembro, agora em Belo Horizonte, a gente vai ter o Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Computação, que é o conhecido como IHC. E o Interact, que é o evento internacional bianual, vai acontecer em Belo Horizonte também. As inscrições são muito caras, porque o evento internacional está acontecendo colocado ao IHC, mas se você estiver por aqui, se vocês estiverem, a oportunidade de dar um pulinho ali em Belo Horizonte, vai ter muita coisa interessante. Lembrando que o foco não é para designers especificamente, né? Os eventos eles são oriundos da computação, mas é um pessoal da computação muito focado na intermultidisciplinaridade. Então, essa ponte com outras áreas, ela é sempre muito bem-vinda, né? E eu estou tentando fazer uma ponte muito grande também com a psicologia. Sim. E te conhecer assim foi maravilhoso. E aí eu pretendo, quando a minha agenda estiver mais organizada, chamar todo o pessoal agora também, né, que está aqui no Meetup com a gente, os organizadores aqui, para a gente poder fazer coisas em conjunto. Claro, eu adoraria. Aquela que tá falando por todo mundo, adoraria. André, você tá com o contato da gente, é só chamar. Pois é que eu estou agora com uma agenda puxada, mas eu vou botar aqui, ó, IHC 2025, Minas, que seria a forma como vocês poderiam encontrar, Interact 2025, também Minas, né? Aí vai ter lá, as chamadas já passaram, né? A programação já saiu agora, mas tem os cursos, os workshops. Agora, o valor está realmente um valor mais alto do que um evento só nacional, por essa questão de que está vindo muita gente de fora. Tá? A agenda está aberta ali. Fernanda, quase, eu posso te dar quase certeza, só se a Amazon me impedir, mas eu acho que eu vou te conhecer pessoalmente lá no IHC 2025. Eu já estou com o site aberto aqui, eu vou comprar hoje. Já avisar, tem um pré-evento, que a gente se meteu no trabalho, o pré-evento é um dia antes, então lá nas chamadas, dá uma olhadinha em pré-evento, que a chamada acabou de fechar, mas é para justamente fazer mais discussões em cima de tópicos abertos, né? Então eu estou tentando puxar para IHC e saúde mental. Então, tem muita coisa de inteligência artificial, tem muita coisa que a gente está discutindo, que eu não quero ocupar aqui o espaço de vocês, mas lá vai ser, assim, milhões de cabecinhas funcionando super bem. Alguém já botou uma pergunta. É isso, André, pessoal, um prazer. Depois eu quero conversar melhor com vocês. Eu não pude ir pessoalmente no encontro. André, você está em Brasília? Estou em Brasília, estou aqui em Brasília também. E vai continuar em Brasília? Vou continuar em Brasília. Eu não deixo de sair, não. É provavelmente isso, por mais um ano eu fico em Brasília. Aí o que acontece em 27 está um pouco incerto ainda, talvez a gente saia até do país. Mas aí o teu mestrado, você pode falar um pouquinho? Esse que você está em andamento? Posso. É um mestrado, eu brinco assim que é muito leve, porque mestrado todo mundo tem muito trauma, né? Não é a carga da UNB, mas eu estou fazendo na Heriot-Watt, a universidade irlandesa. Eu encontrei pelo Coursera, eu consegui um scholarship no programa, que ficou muito barato, assim, eu estou pagando muito baixo o valor, porque se fosse para pagar aquilo em euro ia ser um pouco difícil. E a universidade ela é fantástica. Então, assim, eles têm uma carga de a gente fazer produção de um artigo por mês e umas matérias propedêuticas que são bem, assim, eu considerei bem pesado. Por exemplo, no meu caso, que envolve modelo matemático avançado. Então, está sendo bem bacana, ele é à distância, e eu vou precisar eu tenho que fazer 5 visitas ao longo do percurso, que está programado para o meu programa de mestrado. Dessas 5 visitas, 4 são para provas em disciplinas específicas, que têm que ser feitas presenciais, uma envolvendo laboratório de elétrica, e a defesa, né, da minha dissertação, quando chegar a hora, ela também vai ser feita presencial, tem que ser feita lá na universidade, em língua inglesa, seguindo os protocolos. Então, assim, eu considerei
para mim só viabilizou o mestrado porque foi dessa forma, eu não estava preparado para encarar, por exemplo, a UNB, que é muito puxado, e eu estou amando a experiência, Fernanda. Então, assim, lá no Coursera tem várias universidades de renome internacional que tem muito programa legal de mestrado para todas as áreas. A minha cunhada está fazendo na área de direito, e foi até assim que eu conheci essas oportunidades. E o bacana é a gente escreve um artigo por mês, então eu estou sentindo que o exercício acadêmico e científico está sendo muito positivo nessa caminhada, né? Porque é uma caminhada stricto sensu e de orientação científica. Então, estou bem feliz com essa experiência. Muito legal. Maravilha, obrigada. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo evento. Rainha, se você me permitir, eu quero aproveitar só esse espacinho. Claro. Agradecer muito a vocês, né? Jade, vou falar na ordem que está aqui na minha tela, Jade, Shalom, Luna, Vini, muito obrigado. Eu estou muito orgulhoso como brasiliense e como um profissional de TI, de vocês estarem trazendo, falta muito movimento de comunidade aqui em Brasília. Então, meu amigo faz o ReactConf em Curitiba, eu não sei nem se a gente tem ReactConf aqui em Brasília. Eu sinto falta disso. Em 2010 a gente tinha muita comunidade atuando na cidade. Obrigado demais por esse trabalho que vocês estão fazendo, é muito importante, e eu espero que vocês continuem impactando muitas vidas, como a gente viu aqui, né, da pessoa mais júnior até a pessoa super sênior. Obrigado, tem muita importância o que vocês estão fazendo, e obrigado pela oportunidade. Obrigada a você pela participação, Obrigada. foi incrível, viu? Obrigada. Valeu, André. Obrigado. Gente, muito obrigada, né, André? Sem palavras, sabe meus sentimentos. E eu queria agradecer todo mundo por ter participado e estar aqui. A gente vai deixar o link no YouTube, vou mandar para todo mundo lá no convite, colocar também nas redes sociais e nos grupos que a gente está. E eu acredito que, se ninguém mais quiser falar um tchau, é isso por aqui que estamos hoje. Gratidão para todos. Obrigada pela participação, gente. Foi incrível, viu? Gente, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada e vamos. Bora. Tchau, tchau. Pra cima, sucesso. Obrigado, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus.